para todos, prossegue. Nós vamos agora para o bloco do Fundo Brasil de Direitos Humanos, também sempre um prazer receber o Fundo Brasil aqui. E eu vou ler um pequeno texto para vocês para contextualizar o nosso debate, os nossos convidados que estão chegando aqui. Bom, vamos lá. Hoje, na participação do Fundo Brasil de Direitos Humanos, nós vamos falar sobre o que está por trás dos ataques ocorridos no mês passado no Rio Grande do Norte. Muita gente pedindo para saber sobre esse tema aqui no nosso Bom para Todos, né? Ao longo de 12 dias, chegou a 300 o número de ataques em todo o estado. São atentados contra prédios públicos, comércios e veículos, comandados por uma facção criminosa, segundo a polícia. Os ataques teriam sido motivados pelas más condições dos presídios no estado. Em vistorias a 5 prisões do Rio Grande do Norte, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, órgão ligado ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, encontrou evidências de torturas físicas e psicológicas, entre outras violações dos direitos. Por sua vez, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social negou que a motivação tenha sido essa. A pasta afirma que os ataques são uma retaliação a ações policiais de combate ao tráfico e ao crime organizado. A crise do sistema penitenciário do Rio Grande do Norte já não é uma surpresa. Desde 2016, o Rio Grande do Norte viveu pelo menos 4 ondas de ataques contra prédios públicos, como queima de ônibus do transporte público em diferentes cidades, provocadas por facções criminosas que atuam no estado. Em 2017, um confronto entre facções dentro do presídio de Alcaçuz, na região metropolitana de Natal, resultou no maior massacre da história do sistema prisional potiguar, com 27 mortos. A resposta do governo estadual ao caso foi insuficiente. Estas más condições e violações se repetem em todo o país. Outro relatório da Pastoral Carcerária Nacional, da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, os casos de tortura no sistema prisional brasileiro aumentaram 37% de janeiro de 2021 a julho de 2022, na comparação com o igual período de 2019 a 2020. Foram registrados 223 casos do documento Vozes e Dados da Ditadura em Tempos de Encarceramento em Massa, divulgado em janeiro. Entre as denúncias reunidas de cárceres em todo o Brasil, estão situações de violência física, falta de alimentação e de água e ausência de atendimento médico. Para entender o que está por trás dessa crise de segurança que atinge o Rio Grande do Norte, vamos conversar com Guiomar Veras, integrante da Pastoral Carcerária do Rio Grande do Norte, Petra Pfaller, coordenadora nacional da Pastoral Carcerária, e Pedro Lagata, assessor de projetos do Fundo Brasil de Direitos Humanos, já estão comigo aqui no mosaico, na tela da TVT. Brigadíssimo pela presença de vocês. Vamos fazer esse debate. Eu vou pedir para vocês o seguinte, eu vou fazer uma pergunta para cada um dos convidados, né, e a gente vai alternando e vamos aqui travando esse debate. Eu vou começar com a Guiomar. Prazer te receber, Guiomar. Guiomar, que é integrante da Pastoral Carcerária do Rio Grande do Norte. Eu queria saber o que você poderia falar para a gente, Guiomar, sobre a motivação desses ataques. É a condição carcerária do sistema do Rio Grande do Norte, de fato? Explica para a gente que condições são essas e como vocês têm acompanhado esse problema. Guiomar Veras. Muito boa tarde. Cumprimentos, né? Cumprimento a nossa coordenadora, a irmã Petra, cumprimentando ao Pedro, cumprimentando a todos os telespectadores. Sem dúvida, né, uma preocupação muito forte, né, as condições em que se encontra o sistema prisional, né, do nosso estado, do nosso país como um todo, mas falando especificamente aqui do Rio Grande do Norte, embora haja uma negação, né, muito intensa da relação entre os ataques acontecidos na cidade, no estado como um todo, né, e as condições do sistema prisional, dentro de todo um contexto de um acompanhamento da própria pastoral,
do que se escuta das famílias, dos próprios internos e egressos, de uma realidade que também não é de hoje, né, uma realidade de violação, no sistema de violação total, né, dos direitos da pessoa, da dignidade mesmo daquelas pessoas que se encontram encarceradas. A gente vê isso como um ato que não se justifica, mas que se coloca como um apelo à própria sociedade. Né? O que se observa é um descaso histórico e geral da sociedade como um todo, né? Especialmente diante de uma realidade de aumento da violência que se observa nos últimos anos e que se coloca como a prisão como uma solução e, por vezes, até a prisão na condição pior, né? Que até que se diz muito, quanto pior, melhor. Né? Como se o castigo fosse o castigo e o castigo na sua maior intensidade fosse útil, fosse benéfico de alguma forma e especialmente no que diz respeito à quebra mesmo do ciclo da violência. Não é isso que de fato se consegue, né? Quer dizer, as violências do sistema prisional, elas só aumentam, elas só alimentam esse ciclo de violência, né? Que tem um reflexo muito forte na sociedade, de volta, é um retorno de todas as formas, um retorno quando a pessoa retorna ao convívio social, e é um retorno também com essas respostas que se tem dado, né, a partir desses ataques, né, que de fato assustaram, que mobilizaram, que tiraram, né, da rotina, mas que precisam também ter uma utilidade que seja de fazer com que as pessoas voltem o seu olhar, a sua sensibilidade para essa população carcerária que se encontra em um estado de grande violação, de grande sofrimento, né, que se reflete na desestruturação das famílias, que se reflete no adoecimento físico-mental, em um retorno à sociedade extremamente comprometido, né, e que retroalimenta, né, esse ciclo de violência. Então, a gente faz essa ligação porque realmente coloca, né, entende isso como uma forma de alertar a sociedade, né? É o caminho que se encontrou, né, dentro mas que não se justifica, que nós não apoiamos, obviamente, mas que, ao mesmo tempo, não podemos deixar de fazer essa relação no sentido de que é necessário, sim, que se tenha um olhar realmente de crítico, né, a essa condição desumana do sistema prisional, a essa própria estrutura prisional e a própria prisão. Perfeitamente. Guiomar Veras aqui conosco no Bom para Todos. Eu vou fazer uma pergunta agora para a nossa outra convidada, Petra Faller. Depois me corrija se eu estiver enganado na pronúncia do teu nome, querida Petra, coordenadora nacional da Pastoral Carcerária. Vocês apresentaram um relatório e eu queria saber se essas situações de más condições do sistema do Rio Grande do Norte, né, alegada aí pelos ataques, né, como aquilo uma resposta, se isso se dá em todo o Brasil, qual é a comparação das regiões brasileiras, se você tiver esse dado? E eu queria acrescentar mais uma questão também. Como é que ficou a situação no Rio Grande do Norte nesse momento? Como é que está lá? O povo está podendo transitar pelas ruas com mais tranquilidade nesse momento? Petra Faller, aqui no Bom para Todos. Boa tarde, Gustavo. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz também em encontrar o Pedro e o Guilmar desta maneira. Realmente, eu acho que primeiro é importante falar que essa situação que está acontecendo no Rio Grande do Norte não é uma exceção. Na verdade, é uma regra.
no sistema prisional brasileiro. Essa política de segurança pública que nós temos tem como função primordial do cárcere é punir. Eu acho que até é uma vingança do Estado perante essas pessoas encarceradas. A prisão não ressocializa. É verdadeira uma máquina de moer pessoas, especialmente mulheres, homens, pretos, pobres, pessoas de maior vulnerabilidade. E quando uma situação extrema como essa ocorre no Rio Grande do Norte, a gente percebe que essa política adotada funciona. É altamente violenta e vingativa. Gustavo, eu estou aqui em São Paulo, eu realmente não tinha agora esse conhecimento como que está lá no Rio Grande do Norte, eu acredito que a Guiomar tem mais informações concretas como que está hoje. Eu só sei que as violações, a violência, a tortura continua. Enquanto nós estamos falando aqui, tem milhares de pessoas presas em celas superlotadas, fedendo, doente e gritando por socorro. Perfeitamente. Nós sabemos, né, que o sistema carcerário brasileiro, isso aí já é histórico, né, é um dos mais terríveis do mundo, né? A gente precisa começar a reverter esse processo. Sabemos que não vai ser algo simples de se fazer. Eu quero perguntar, então, para o nosso querido Pedro Lagata, assessor de projetos do Fundo Brasil. Pedro, o que você considera o pior problema? O que você destacaria no sistema prisional brasileiro como um todo, do que você tem conhecimento? Qual é a pior coisa que você acha que deveria ser usada, digamos assim, para uma ação de curto prazo, emergencial, das autoridades brasileiras? Boa tarde, Gustavo, Guiomar, Petra. É um prazer estar aqui com a Pastoral Carcerária, parceira de longa data do Fundo e talvez uma das organizações brasileiras que mais próxima está desses temas. Gustavo, é difícil apontar um problema no meio disso tudo, né? Uma única coisa, mas eu diria, acho que seguindo muito a Petra e Guiomar, que é justamente como esse sistema, o sistema de justiça criminal e a segurança pública no Brasil, elas são de uma perversidade enorme, elas fazem justamente aquilo oposto pelo que elas existem, né? Direito, enfim, são pilares de uma sociedade democrática, segurança, justiça. A gente espera que as instituições elas trabalhem para garantir direitos e para superar as desigualdades históricas. No Brasil, isso, as polícias, o sistema de justiça criminal, especialmente as prisões, fazem o contrário. Eles são mecanismos de manutenção do racismo, da misoginia, do ódio de classe, né? O que a Petra disse é o retrato mais preciso do que acontece nas prisões. As prisões são feitas para fazer pessoas pobres, pretas, das periferias, jovens, sobretudo, sofrerem. A lógica do sistema de justiça, do sistema prisional do Brasil é a tortura, e essa tortura mais vil possível, né, gente? Acho que esse é um dos casos que trazem à tona esse debate, as pessoas comendo comida apodrecida, as pessoas apanhando, as pessoas sem lugar para dormir, as pessoas sem saneamento básico, ou seja, são pessoas que estão lá dentro, né? Então, acho que tem essa conexão toda, né, desse sistema muito alimentado por essas desigualdades estruturais, funcionando por uma lógica de tortura mesmo, alimentado por uma cultura, né, geral de que o bandido precisa sofrer, né, essa ideia de que o bandido bom é aquele bandido que está morto, e era se esperar exatamente o contrário desse sistema como um todo. Essa estruturação do sistema de justiça criminal brasileiro, incluindo aí as polícias e as prisões, é um problema seríssimo, e que precisa de ações urgentes, mas aí não tem uma nem duas, né? Acho que precisa de uma ação sistêmica, de fato, para a gente conseguir lidar com o tamanho do problema, que é um problema que afeta todo mundo, mesmo que às vezes não se perceba. Acho que o que está acontecendo no Rio Grande do Norte prova como isso é assunto de todas as pessoas interessadas numa sociedade justa e democrática. Perfeitamente. O que me assusta bastante quando a gente teve a notícia do Rio Grande do Norte, quando eclodiu ali essa rebelião, né?
A primeira relação que eu fiz como jornalista era se é por causa da situação difícil de violação de direitos humanos dentro dos presídios, a gente vai ter essa rebelião no Brasil inteiro, né? Foi a primeira relação que eu fiz. Mas ficou confinada ali a Rio Grande do Norte até esse momento, felizmente. E a pergunta, agora eu quero mais uma vez voltar para Guiomar Veras. Desde 2016, Guiomar, foram 4 ondas de ataques que tiveram essa mesma motivação. O cenário dessa crise está igual ou pior dentro do sistema prisional do estado do Rio Grande do Norte? Você teve acesso? Você sabe como é que a situação está hoje lá no Rio Grande do Norte, dentro do sistema? Gustavo, o seguinte, dentro da visão da segurança, né, dentro da visão do próprio Estado, é como se hoje, né, as unidades prisionais elas estivessem sob o controle do Estado, elas estivessem organizadas e, de fato, se comparar com a realidade de 2017, né, anterior à chacina acontecida no início de 2017, as estruturas estão de pé, o preço está contido. Então, dentro dessa visão, é como se o cenário ele tivesse dado um salto, digamos, né, um salto, um avanço no que diz, dentro desse olhar do controle. Por outro lado, o que a gente observa, e aí sim, e aí um ponto que eles dizem é como se tivesse tirado o poder das facções e devolvido esse poder para o Estado. Por outro lado, uma pergunta que se faz é a que custo essa segurança, essa contenção, ela se obtém, né? E aí nesse ponto a gente observa, né, que uma força de intervenção que poderia ter acontecido naquele momento pontual, né, em que realmente estava acontecendo, né, uma chacina mesmo. Essa força de intervenção ela se perpetuou e hoje é uma contenção a ponto de que essas pessoas estão confinadas em celas superlotadas, elas, ao menor barulho de chave ou a menção da palavra procedimento, elas têm que se posicionar imediatamente, né, de frente para a parede, de costa para a grade, uns encaixados nos outros, a mão na cabeça, né, qualquer atraso nessa tomada de posição, disso decorre um cumprimento de uma sanção, ou mesmo de uma né, ser alvo de uma violência. Então, assim, não olhar para essa realidade, né, que hoje está nesse cenário de contenção, somado às mesmas mazelas de antes, porque não houve melhora naquele cenário de superlotação, no cenário de privação, né, em todos os aspectos, né, até de água, né. Então, são vários os relatos que dão conta disso, né, de que a água é ligada 3 vezes ou 4 vezes por dia, 15 minutos, isso para 30, 40 presos numa cela, da inexistência praticamente total, né, ou então uma existência muito reduzida de banho de sol. Então, as pessoas ficam confinadas mesmo, que em celas insalubres, né, das visitas sociais, que cada vez mais tem um tempo mais reduzido e a quantidade também mais reduzida. Então, a gente vê esse cenário e vê que não houve avanço naquelas reivindicações feitas, né, de sempre, né, de 2016, mas mesmo antes de 2016, as reivindicações são as mesmas e dizem respeito a isso, a essas condições realmente desumanas. E, por outro lado, além de não ter tido uma melhora nessas condições, ainda houve esse estabelecer, né, de um procedimento de segurança que é de uma severidade, é de um controle total,
né, em nome do controle do Estado, mas que termina por ser violador, porque se excede, né, ele se excede, né, a partir de uma série de restrições que são postas, né, sem o cuidado com a garantia de direitos. Então, de fato, a gente olha para um cenário como que, se olhando por esse ângulo, como que tem piorado, né? Porque a oferta de direitos, quando entra nessa parte de educação, de trabalho, ainda é muito reduzida, comparando com a população carcerária da unidade. Então, isso ainda, os passos, né, são muito tímidos nesse aspecto, e, por outro lado, muito fortes no que diz respeito às restrições que são postas. Deixa eu lembrar aqui um pouco o histórico da situação brasileira e perguntar na sequência para Petra do seguinte, quer dizer, depois do golpe contra Dilma Rousseff, nós tivemos aí uma desintegração praticamente de todo o Estado brasileiro, né? Lamentavelmente, que está sendo agora restaurado com alguma dificuldade pelo governo eleito. De lá para cá são 7 anos, mais ou menos, 6 anos, e eu me lembro que logo do governo golpista do Temer ter começado a sua aspas, gestão, logo na virada do ano, a gente teve as rebeliões no presídio de Alcaçuz, Rio Grande do Norte, no Amazonas e acho que também em Rondônia. Foi de uma violência assim atroz. Eu me lembro de cabeças cortadas, jogadas por cima dos muros em Alcaçuz. Havia ali também, se especulava que o Alexandre de Moraes teria mudado os líderes das facções e colocado facções em contato dentro dos presídios, o que também pode ter levado a essas rebeliões e atos de violência. Mas a pergunta é a seguinte, só para lembrar o contexto, né, que também é político, né? A pergunta é, já o sistema brasileiro prisional já era muito ruim, mesmo nos governos democráticos. Depois ele se degradou mais ainda nos governos não democráticos. A minha pergunta é, e agora? Como é que essa questão vai ser tratada? É possível dizer hoje, Petra, que o governo está de costas para a questão do sistema prisional até agora? É o Flávio Dino, é o ministro da Justiça, a quem, por exemplo, a Pastoral poderia recorrer e produzir um debate de qualidade no cenário brasileiro? Petra. Gustavo, eu acho que é exatamente isso que aconteceu nos últimos anos. Eu estou visitando o cárcere aqui no Brasil há 28 anos e está só piorando, especialmente nos últimos anos. Seja na mudança do governo, como também a questão da pandemia. A Pastoral Carcerária, talvez eu traga alguns dados, monitora há anos essa situação de tortura das prisões, a partir das denúncias que nós recebemos. E, sem dúvida, tem muitas denúncias que não chegam a nós, mas mesmo os números que nós temos são terríveis. Nós usamos esses números nas nossas publicações de relatório, e aumentou no último relatório 223 casos que recebemos. E engloba todas as violações de diversas violências e contra os direitos fundamentais, sem dúvida. Comparando o período anterior, que recebemos 162 casos, então a tortura não diminuiu. Ela só aumenta e o Estado é responsável. E nos últimos 4, 5 anos, isso é realmente descarado. Ninguém pode falar que não sabe disso ou não tem conhecimento. E, sem dúvida, como a Guiomar já contou, Ceará, pela nossa visão nacional, é um dos estados mais violentos. Gustavo, você comentou os massacres. Não esquecer os massacres de Altamira, onde mais de 62 pessoas morreram nessa tarde. O Estado responde como? Responde com mais violência e com mais uma política de punitivismo.
construção de novos presídios, maior presença dos policiais penais, ou seja, os agentes penitenciários se transformaram em policiais, e muito violento. Isso aumentou bastante a tortura, a apatia dessa formação dos policiais penais no Brasil todo. A militarização no cárcere aumentou bastante. Rio Grande do Norte, Ceará são um exemplo típico, um dos primeiros estados que adotaram essa política de militarização. Um outro ponto que eu acho que seria importante colocar é o fechamento do cárcere. Já foi antes da pandemia, já tínhamos bastante dificuldade de acesso à pessoa presa. E pandemia, 2 anos sem acesso, ou seja, 2 anos que não tinha nenhum controle social no cárcere. Não é pela sociedade civil organizada, órgãos da execução penal não entraram, familiares não entraram e nós também não entraram. Então, esse fechamento, isso é muito grave o problema, porque não se fala, não se conta o que dá dentro. E muitas pessoas presas e familiares que têm a coragem de denunciar correm perigo de retaliação. Temos bastante exemplo disso. Então, espero que agora, com o novo governo, nós estamos tentando nos aproximar com o novo ministro da Justiça para pautar o sistema prisional, segundo o nosso sonho de um desencarceramento. Mas acredito que não é fácil, não é fácil. Tem o dado também de que 40% dos presos no Brasil estão presos ilegalmente, né? Estão presos, se não me engano, de maneira provisória, né? O que daria para eles a possibilidade de não estarem encarcerados. Vou passar agora para o Pedro Lagata. Pedro, Fundo Brasil considera importante manter essa linha de apoio para a questão da justiça criminal? Uma pergunta para você e aproveita para dizer se vocês, né, do Fundo Brasil, estão apoiando outras questões, outras ações nesse momento no Brasil. Pedro Lagata. Profundo é absolutamente fundamental, porque a sociedade civil trabalhando contra o encarceramento em massa, pelo enfrentamento do encarceramento em massa. Como você disse, a gente tem uma cultura de prender a qualquer custo, e esse número dos presos e presas provisórios só indica isso, né? Você primeiro joga dentro de um calabouço, depois você pensa, não precisavam estar presos, existem várias outras formas legais, inclusive, de você lidar com os conflitos com a lei, etc. Então, de fato, a gente tem uma cultura de encarceramento em massa muito forte e que gera todos esses problemas, né? E o fundo vem desde o início da sua história apoiando organizações que trabalham para enfrentar essa situação e as violações sistematicamente produzidas dentro das prisões, no contexto prisional. A gente trabalha com pelo menos, enfim, com diversos perfis de organizações, desde familiares de presos até organizações que fazem outras formas de enfrentamento, sejam como a pastoral, né, monitorando as prisões, garantindo assistência religiosa, seja incidindo sobre os poderes, seja trabalhando do ponto de vista mais amplo da comunicação, principalmente com 3 temas fundamentais desse campo da justiça criminal. Um deles é justamente a prisão provisória, que você mencionou, né? A gente vem apoiando organizações que desafiam essa lógica. Uma segunda é o combate à tortura, que como a gente falou, é o que estrutura o sistema prisional e é inaceitável, absolutamente inaceitável. Então, como explicitar isso, né, para a população brasileira como um todo. E, por fim, pensando na porta de saída do sistema prisional, que são as pessoas que passaram por toda essa barbárie absoluta, elas voltam para a sociedade um dia e têm de novo os seus direitos negados, zero assistência, zero suporte, muitas vezes são deixadas à própria sorte, e aí a sociedade civil tem pensado o que fazer com isso, né? Você tem um exército de pessoas que passaram por tantas e tantas violências por tantos anos, que vão voltar, que vão sair, não vão voltar para a sociedade, porque nunca saíram, na verdade, né? Mas que vão sair das prisões e precisam reestruturar suas vidas e precisam de suporte público para isso. Elas têm direitos garantidos por lei que precisam ser respeitados.
Perfeitamente. Olha, depoimentos muito importantes hoje aqui no Bom para Todos. Eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui, dar os parabéns para o Fundo Brasil de Direitos Humanos, agradecer imensamente Guiomar Veras, integrante da Pastoral Carcerária do Rio Grande do Norte, Petra Pfaller, coordenadora nacional da Pastoral Carcerária, e Pedro Lagata, assessor de projetos do Fundo Brasil. Obrigadíssimo, parabéns pelo trabalho. Estamos aqui à disposição para continuar denunciando e trazendo debate para a sociedade brasileira acerca desses problemas tão candentes e tão difíceis. Obrigado.